Sementes de bálsamo e mel, bálsamo para te curar e restaurar as suas forças, e mel para te alimentar. Amados, hoje nós vamos fazer uma reflexão para o teu coração, está lá em Provérbios 6,16. E diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O nosso tema da nossa reflexão é 7 coisas que Deus não gosta. Às vezes, em nossos relacionamentos humanos, aquele que não gosta diz, não faz mais isso que eu não gosto. Às vezes, nós mesmos dizemos, eu não vou fazer mais isso, e prometemos, mas muitas vezes não cumprimos, E aquilo que Deus não gosta, ele diz, ele fala, ele apresenta. E aí nós nos tornamos conscientes de não fazer aquilo que Deus não gosta. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós amamos alguém, a gente quer agradá-lo, não é isso? Ao contrário de fazer o que ela não gosta, nós fazemos o que ela gosta, porque nós ficamos felizes e muito mais a pessoa em receber aquilo que ela gosta. E Deus enumera, ele fala nos nossos corações, esses 7 pecados detestáveis para Deus, que fornecem um rápido lampejo da pecaminosidade do ser humano. Amados, esses versículos funcionam como um pequeno resumo, dos alertas anteriores que Deus dá em Provérbios capítulo 6. Tudo começa a partir do capítulo 3 e que continuam no capítulo 7. Depois você lê todos eles, tem muito mais. Eu queria dar uma repassada rápida ao teu coração neste dia. Primeiro, Deus fala aqui sobre olhos altivos. Às vezes nós olhamos e desejamos aquilo que não devemos. Às vezes com os próprios olhos nós julgamos, amados? Nós examinamos, nós reprovamos só no olhar. Às vezes cobiçamos no nosso olhar, não é isso? Mas a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus capítulo 6, 22. Portanto, tenhamos olhos luminosos. Deus fala sobre a língua mentirosa. Deus nos orienta, amados, e pede que nós falemos apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Inclusive até um compromisso, Quando a testemunha toma, que o juiz pergunta a ele assim, se jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Aí as pessoas respondem, juro em nome de Deus. Deus não pede que você jure. Deus está dizendo que ele não gosta de língua mentirosa. Portanto, devemos falar a verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo é a própria verdade. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz te passar vem do maligno. Mateus 5, 37. Deus também fala que ele não gosta de mãos que derramam sangue inocente. As mãos que acusam, as mãos que apontam, as mãos que julgam, as mãos que afastam. Nós precisamos ter as mãos para abraçar, para aproximar, para mostrar o caminho certo, para levantar as nossas mãos para os altos, para glorificar o nosso Deus. Isso ele gosta, mas não de mãos que acusam, que afastam e que julgam. Nós devemos ter mãos abençoadoras. Deus também diz que não gosta de um coração que toma projetos iníquos. Oi, amados,
Nós não devemos ter projetos errados ou conspiradores contra pessoas. Às vezes nós estamos conversando com alguém, mas ele está projetando coisas completamente diferentes contra nós e a gente cheio de boa intenção. Às vezes nós planejamos mesmo, que a palavra diz sobre isso. O coração que projeta projetos iníquos, para depois poder consumá-los. Mas a Bíblia diz no Salmo 51:10, dá-me, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. É o que Deus nos pede. Deus não pede os braços, a cabeça ou as pernas. Deus pede, dá-me o teu coração. Talvez o que te falte hoje, neste momento, do teu coração, trama projetos iníquos, entregar o teu coração para Deus e nele ele habitar. Deus também diz, pede que apressam a correr para o mal, que venhamos a correr para o bem, amados, e não para o mal. Às vezes nos precipitamos de coisas que não podemos fazer, não devemos fazer, e ainda assim nos apressamos a fazer. Ao contrário disso, a Bíblia diz em Isaías 52:7, que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas e que faz ouvir paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação. Tu deve ter teus pés apressados para fazer isso, para anunciar o amor, a graça, a salvação, as boas novas do Evangelho, e pode ter certeza que mesmo que aqueles que já têm, nunca será demais. Anuncie as obras do Senhor. E o Senhor diz também que ele não gosta de testemunha falsa que profere mentiras. Quando a gente está no fórum, né, fazendo apresentação de testemunhas, ouvindo o testemunha das testemunhas, né? E o juiz alerta e diz, olha, diga só a verdade, apenas a verdade. Se não souber, diga, não sei, ou não lembro. Amados, a Bíblia diz que sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Disse Jesus em Atos 1:8. Já dito hoje, já tens a tua palavra sim, sim, não, não. A mentira é maligna, a mentira é do diabo. É ele que mente antes da fundação do mundo. E por fim, Deus diz que essa ele não gosta não, ele abomina. O que eu vou dizer agora, o sétimo pecado. Semear contendas entre os irmãos. Todos esses pecados voltados pelo sábio Salomão aborrecem a Deus. Mas o que semeia contenda, confusão, brigas entre irmãos, nosso Deus abomina. Pastor, o que é abominar? Aversão, amados, intensa ou repulsa profunda por algo ou por alguém. Rejeitar algo por considerar o mal, ruim ou inaceitável. Deus abomina aqueles que criam contendas entre os irmãos. Porque Deus nos orienta como devemos proceder. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133:1. Façamos, pois, aquilo que Deus gosta, amados. E paremos, pois, de fazer aquilo que Deus não gosta. Obrigado, Senhor, pelas tuas instruções, pela tua orientação. Tu manifesta o que te agrada, mas também tu manifesta o que não te agrada. Que seja assim em nossas vidas, para a glória do teu nome e em nome do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.